Graças a Deus, irmãos, dá glória a Deus aí, porque estamos começando mais um culto de adoração a Deus. É maravilhoso a gente poder estar junto com vocês aqui no lar de vocês. É muito bom estarmos pertinho, amém? Então nessa hora nós vamos estar orando. Então prepara tudo, faz o seguinte, para tudo agora, entendeu? Então para tudo, desliga o fogão, se tiver fogão ligado, os celulares, bota os celulares para o lado aí, ou mantém desligado, porque agora é hora de culto, e culto não pode estar dividido entre uma coisa ou outra, entendeu? Então não é para você estar assim, assistindo televisão, não é isso não, é para fazer culto, para cultuar. Então vamos agora buscar ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Então, joga tudo para o lado, para tudo, se apronta, prepara. Agora estamos entrando numa igreja. A sua casa agora está virando a igreja. Dá glória a Deus aí, irmão. Amém? Então, nesse momento é momento de adoração. Para tudo. Então, não é para assistir não, tá bom? Então, nós vamos ler a palavra, vamos meditar, vamos orar. Na hora do louvor, se quiser levantar, levanta a mão para o alto, adora. O negócio é igreja na sua casa. Ok, crente? Dá glória aí, crente. Ô, glória! Amém. Então nós vamos orar então. Amém? Vamos estar orando com a irmã Maria Helena, em nome de Jesus. Amém, pastor Edmilton. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é bom convidarmos todas as famílias nesse momento, ó Deus, a adorar o teu santo nome. A nossa casa, Senhor, nesse momento, Senhor, é o local de adoração. Por isso que nós pedimos que todas as famílias que estão reunidas, juntos, possamos nos alegrar na Tua presença. Senhor, que possamos, Senhor Deus, ó Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorarmos o Teu santo nome dentro da nossa casa. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Orar é muito bom, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor, olha aqui, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo em que nele habitam. Entende? Então, essa terra pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor. Todos são do Senhor. Glória a Deus. E nesses que são todos do Senhor, inclusive a irmã Laís, tão pequenininha, mas já é do Senhor. Amém, Laís? Vamos ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Oi. Primeiramente eu vou ler o livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 8 ao 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto de não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. A pobreza, a pessoa fica pensando que Deus abandonou essa pessoa. Só que na verdade Deus não abandonou essa pessoa. E na riqueza, essa pessoa pode acabar abandonando a Deus. E Deus pode ficar triste e tal. Por isso que Deus não faz isso. Ele pensa nas coisas antes de acontecer isso. Porque pode acontecer algo de errado. Tchau. Glória a Deus pela sua vida, Laís. Deus te abençoe, amém? Pequenininha, mas poderosa na mão de Deus, graças a Deus. Jesus é muito bom. Vamos adorar então? Vamos louvar então? Então, não fica só assistindo não, tá bom? Vamos louvar, ore durante o louvor, assim, busca a Deus mesmo, assim, deixa Deus usar esse momento para edificar a sua vida. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor nessa hora com um grupo de louvor, então, que é uma bênção. O grupo está se desenvolvendo cada vez mais. Esse grupo de louvor Deus tem abençoado e aperfeiçoado cada vez mais. Então, Jesus é muito bom. Grupo de louvor, então, vamos louvar o Senhor. Louvem em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém?
adorando a Deus e eu peço que a gente continue em oração pelas pessoas, porque a gente que trabalha com a saúde, né, no caso eu trabalho em farmácia, a gente está vendo muito de perto o sofrimento das pessoas e pessoas vazias, pessoas sem Deus, pessoas sem paz. E como eu sempre falo, né, que a paz que a gente tem, nós evangélicos temos, o mundo não consegue entender, e isso tem abalado a minha vida, né, com várias cenas que eu ando presenciando. E nessa noite que a gente continue mantendo a fé e a gente continue sendo inspirado por Deus para ajudar as pessoas, porque nós somos os profetas dessa geração. E Deus mandou esse tempo e não é nesse tempo que a gente tem que ficar parado, isso é uma oportunidade. E que a gente venha sempre adorar a Deus. E nesse momento, adore a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, toda a sua alma, porque a gente ainda está tendo essa oportunidade de postar esses vídeos, que a gente não sabe nem futuramente se a gente vai estar conseguindo fazer isso. Então, adore a Deus o mais possível que você conseguir. Para tudo em casa e adore a Deus, amém?
já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase paramos sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. E a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Minha vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amado Deus, que cure e abençoa cada um dos filhos teus. Creio em ti, grande eu sou. És o Deus do impossível, a essência do amor. Creio em ti, no seu poder, que nos dá autoridade, nos dá força pra vencer. Sei que de ti vem a unção para profetizar a vida e receber o dom da cura, a libertação, a vida, a restauração, a você vai ultrapassar. Já não serás mais cauda por cabeça. O Senhor meu Deus te porá. Profetizo que as bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar. Que de fraco e oprimido, vencedor, Deus te fará para sempre. Na terra bendito será. Para sempre, para sempre. Na terra bendito será.
glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que bênção louvar a Deus, amém? Então nós vamos chamar o irmão Jorge, porque a gente louva a Deus não só com cânticos, mas também a gente louva a Deus contando para os outros aquilo que Ele faz na nossa vida. Deus ainda está operando. Amém, irmão Jorge? Boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu gostaria de estar dando um testemunho do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, durante essa quarentena, né? Nós estamos vivendo um momento inédito, não na nossa localidade, mas no mundo. E eu tenho visto a mão de Deus operar grandemente, primeiro na minha vida, na vida da minha família, dos irmãos na igreja. Uma das coisas que eu gostaria de falar é a respeito do que estamos fazendo, vamos dizer assim, do devocional. Eu jamais me veria assim filmando um devocional para mandar, para atingir, né, outros lugares, outras pessoas. E eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu ouvi você falando, eu ouvi a irmã falando no YouTube. E isso para nós é maravilhoso, porque é para a glória de Deus. Então a gente a gente vê a mão de Deus operando aí, porque nós estamos aqui, nós estamos isolados, estamos em quarentena, mas a palavra de Deus, ela ultrapassa limites. Então não tem como parar o evangelho. E a outra coisa que eu gostaria de falar que nós estamos vivendo é que nós podemos dizer nós estamos vivendo a fé na prática. Nós não estamos vivendo uma fé teórica, mas estamos vivendo a prática da nossa fé, porque o vírus está aí, o vírus está alcançando pessoas conhecidas, mas nós temos fé que o processo que tiver de passar, vai se passar, e a mão de Deus está sobre cada um de nós. A proteção de Deus está sobre cada um de nós. Isso não nos isenta de ser infectado, não nos isenta muitas vezes de estar dentro de uma UTI, mas nós sabemos em quem nós cremos. E então, como eu falei, estamos vivendo uma fé prática. E esse tempo de quarentena, o crente não pode dizer que ele não está tendo tempo de ler a Bíblia, ele não está tendo tempo de orar, ele não está tendo tempo de buscar, porque a igreja somos nós. Se não podemos ir no templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a nossa cozinha vira a igreja, a nossa sala, o nosso quarto, principalmente, é onde nós paramos e buscamos ao Senhor com aquela intimidade. Então, eu gostaria de estar deixando esse testemunho para os irmãos, porque eu tenho visto a mão de Deus operar grandemente, não somente na minha vida, na minha família, mas na vida de todos os irmãos, de toda a igreja, e isso é maravilhoso. Grandes coisas o Senhor tem para nós, depois que tudo isso passar. Já está acontecendo agora, mas depois que tudo isso passar, cada um de nós vamos ter uma experiência para contar, e o nosso testemunho vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Uma noite abençoada. Amém, vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado. Pai amado, neste momento, Deus, queremos, ó Pai, te agradecer por mais um dia que tivemos. E nesta noite, ó Pai, início de culto, estamos, ó Deus, orando ao Senhor pela Tua presença em nosso meio. Que o Senhor, Pai amado, venha, ó Deus, abraçar cada um aqui presente. Que o Senhor possa, ó Deus amado, fazer, ó Deus, em nossos corações uma chama arder, Pai, para que nós tenhamos mais força, ó Deus, e desejo de adorar o Teu santo nome. Venha o Senhor abençoar todos que irão participar deste culto, abençoar o mensageiro, abençoar, ó Deus, o dirigente deste trabalho, e que nesta noite, ó Deus, possamos sentir a Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Orar é sempre bom, né, irmãos? Sempre bom estarmos em oração. Orar sem cessar. Falando em orar, você tem orado pelo seu vizinho da direita e da esquerda? Você tem orado por eles?
Porque no culto de domingo nós recebemos aquele coraçãozinho que é para a gente estar durante a semana entregando na mão deles e dizer que estamos orando por eles. E lendo sempre aquele versículo dizendo, né, no meio da crise, Deus é a solução. E virar e falar, estamos orando por você. E entregar, coisa simples, não precisa pregar muito não. E nem precisa convidar para o culto. É só para entregar, para que eles saibam que nós estamos orando por eles. Só isso. Ainda não é a hora de convidá-los para o culto não. Porque tem todo um processo de oração, de quebrantamento, ok? É apenas só isso. Ó, no meio da crise, Deus ainda é a melhor solução. E vira o coraçãozinho, estamos orando por você. E entrega na mão dele, por favor. Entendeu como funciona? Então, irmãos, está orando pelo seu vizinho? Então agora é hora de manifestar o seu amor por ele. Graças a Deus. Bênção sobre bênção. E falando da oração do vizinho, eu queria também estar aqui, que tem pessoas que não estão de longe assistindo esse culto. Por exemplo, né, o Felipe Porto, junto com a Carol, né, meu filho aí está assistindo o culto embarcado. Glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe, continue abençoando. Tem também a questão do Reinaldo, que às vezes está de serviço, às vezes não está, da Carla e da Ana também, que estão sempre enfrentando aí uma situação de aperfeiçoamento espiritual. Nada, eles também estão vindo também, graças a Deus. E pelo Reinaldo também, que está de serviço, né? E às vezes está em casa ou não. E tem uma pessoa que eu gostaria de falar também, né? Como nós estamos na internet, é engraçado que chega onde a gente menos espera. E quem está lá também assistindo? A irmã Sandra, meu Deus do céu. Que bênção, irmã Sandra. Deus te abençoe, amém? E dê assim um abraço gostoso aí no Emerson e na Gabi, amém? Bênção de Deus. Se está aqui pela região dos lados, dá um pulo aqui no Peló para ver a gente, irmã Sandra, amém? Jesus é muito bom. Pessoa maravilhosa. E você também que está nos assistindo pela internet, faz o seguinte, coloca lá no nosso site, lá enfim, corresponde e fala assim, pastor, eu também estou assistindo, estou daqui, pastor, eu também estou assistindo o nosso culto, seu culto, coloca, mas também, coloca aí, corresponde com a gente, amém? Para a gente saber até onde a gente está atingindo. E, inclusive tem pessoas que estão assistindo de fora do Brasil, hein? Olha aí, Jesus é bom. Graças a Deus, amém? Então, nessa hora, nós vamos assim, parar um pouquinho, né? Para estarmos meditando na palavra. Amém? Graças a Deus, irmãos. Agora então, nós vamos passar para o momento da pregação, um momento de edificação, um momento do seu bem. Então feche seus olhos para que nós possamos estar orando agora por aquilo que Deus vai fazer na sua vida a partir da palavra dele. Feche seus olhos e vamos orar então. Ore comigo. Meu Deus, eu te agradeço muito pela oportunidade que temos tido de estarmos explanando a Tua palavra através da internet, através das redes sociais. Amado Deus, nessa hora estamos pedindo que o Teu Espírito venha sobre cada uma das pessoas que está assistindo essa mensagem. Que venha essa mensagem a contribuir para o bem daqueles que estão assistindo. Assim, nós estamos orando e pedindo para santificar o Teu povo na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos abrir a nossa palavra lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que nos fala assim: sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vamos ler de novo. Sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Diga, bem.
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Jesus. Nessa passagem nós podemos ver claramente Deus tendo todas as coisas sob controle. A passagem diz que ele usa, ou seja, que todas as coisas juntas estão sob o controle dele. E o objetivo dessas coisas juntas estarem sob o controle dele, dentre tantos objetivos, é contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, sim ou não? Então, todas as coisas juntas, Deus coloca a serviço do seu bem, servir para o seu bem. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo? Todas as coisas juntas, Deus está colocando a serviço do meu bem, com o propósito de me fazer bem. Amém? Então Deus está por trás de todas as coisas para te fazer o bem. Mas o que é o bem? A palavra bem. O que significa a palavra bem? Eu fiz algumas anotações e bem significa o seguinte: algo precioso em si mesmo, por trazer vantagens, prazeres ou resultado específico. Então, um bem é algo que em si mesmo ele traz, é algo precioso, é algo que nós damos valor, porque ou traz algum prazer, ou traz alguma vantagem, ou algum resultado pessoal. E esse bem, ele vem com base nas nossas necessidades pessoais. Então, o que é o bem para você pode não ser o bem para mim. Porque se o bem ele tem a base nas nossas necessidades, naquilo que estamos necessitando, então o bem é algo muito pessoal, individual. O resultado pessoal que precisa trazer para mim, de repente, o mesmo bem não precisa estar trazendo para a sua vida. Entende então o que significa um bem? E, além disso, ele é situacional. Dentro de uma situação, o que é o bem para mim pode não ser daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, daqui a alguns minutos. Então aquilo que é o bem para mim hoje, agora, nesse momento, pode não ser mais daqui a alguns instantes. Por quê? Porque está ligado à nossa necessidade momentânea. Por isso que o bem é algo que tem muito valor para nós. Ok? Então, quando diz que todas as coisas juntas contribuem para o nosso bem, significa que Deus então tem todas as coisas sob controle para que as coisas, elementos, situações, pessoas, enfim, tudo isso venha servir para o nosso bem, para trazer resultado pessoal. E na visão de Deus, o que seria o bem na visão de Deus? Para nós, o bem é casa, carro, dinheiro, prazer. Para outros, muitas mulheres. Horrível isso, né? O cara é bem devasso. Mas é dinheiro, é fama, sucesso, status. Tudo isso é para o nosso bem. Tudo isso é bom demais. Eu te desejo o bem. Final de ano, o que a gente fala? Deseja todo o bem para as pessoas. Te desejo saúde, prosperidade, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Te desejo todo o bem dessa terra. Ótimo. Mas e o bem na visão de Deus? Será que o bem, que quando Deus diz bem, será que Ele está querendo dizer isso que desejamos no Natal, no Ano Novo para as pessoas? Ou não? Vamos abrir em Efésios. Lá no capítulo 4, versículo 12, nos vem falando o que é esse bem objetivo da parte de Deus. Efésios 4, 12, que nos fala bem assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Entende, então, o que Deus tem como bem para nós, como resultado pessoal para cada pessoa?
Quando ele fala de bem para nós, a palavra nos diz em Efésios 4, como lembra, Efésios 4:12, que o bem, na visão de Deus, é o aperfeiçoamento dos santos. E Deus quer o aperfeiçoamento dos santos com que objetivo? Para que esses santos façam bem a obra do ministério e para que haja edificação do corpo de Cristo. A obra do ministério nós bem sabemos que é o pregar a palavra e discipular os novos. Em suma, basicamente é isso. Pregar a palavra para os não salvos, discipular os novos, ou seja, doutrinação. Então, quando se fala da obra do ministério, são duas palavras-chave: evangelização e doutrinação, ok? E para isso, então, como vem falando aqui no próprio versículo 8, né? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E também no versículo 11, ele mesmo pôs para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Então, todo o corpo ministerial da igreja, todos os obreiros, todos os cargos, eles estão postos na igreja com um objetivo: aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Então, quando se fala de obra de Cristo, já falei, significa evangelização e doutrinação. Evangelizarmos os ímpios e doutrinarmos aqueles que são salvos. E quando fala a edificação do corpo de Cristo, significa desenvolver Cristo em nós. Como membros nesse corpo, estarmos todos juntos por juntas e medulas, contribuindo, cooperando uns com os outros para que a imagem de Cristo resplandeça na nossa vida. E isso requer relacionamento de um membro para com o outro, do próprio cabeça que é Cristo para com todos nós, e uma relação com coisas, situações. Então, toda essa edificação do corpo de Cristo, esse crescimento não numérico, mas o crescimento espiritual, requer relacionamento com Deus, com o próximo e com as coisas e situações. Então, tudo isso chama-se aperfeiçoamento dos santos. Então, o bem para nós, aos olhos de Deus, seria o aperfeiçoamento da nossa vida com Ele, da nossa relação com Ele. Mas só que é o seguinte, quando se fala de aperfeiçoar algo, então estamos dizendo que existe imperfeições, ou seja, que esse algo a ser aperfeiçoado não é perfeito. Ok? Então, por que ele estaria dizendo que nós não seríamos perfeitos? Por que ele está querendo o aperfeiçoamento da nossa vida? O que levaria Deus a colocar como objetivo aperfeiçoamento de nossa vida? Será que você é tão imperfeito assim? Qual seria essa imperfeição? Vamos abrir então lá em Romanos 5,12, que vem falando sobre esta imperfeição que está no ser humano. Nos fala assim, Romanos 5,12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Entende então o que significa a imperfeição, ou melhor dizendo, o que causa a imperfeição? Pecado, errar alvo, desobediência, estar em desalinho com a vontade de Deus. Isso é uma imperfeição na alma, no corpo e no espírito do ser humano. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 12, diz que a nossa natureza é má desde a nossa meninice, nos ensinando que todo ser humano, desde pequeno, já é imperfeito, já nasce em pecado. Entende? Então, esse estado pecaminoso, essa situação pecaminosa, essa inclinação pecaminosa,
ela faz com que o nosso relacionamento com Deus seja imperfeito. Então o que Deus então começa a buscar? A perfeição desse relacionamento, ou seja, o vencer desse relacionamento. Então, Deus, ele é um Deus de amor, ele é inclusivo, ele é relacional. Porém, a questão do pecado atrapalha a nossa relação com ele, que é santo, santo, santo. Isaías 59:2 nos fala disso aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Prestaram bem atenção quando diz os pecados encobrem o seu rosto? Prestaram bem atenção quando diz as iniquidades fazem divisão, separação. Como eu já disse, Deus, ele é um Deus relacional. Porém, as transgressões e pecados acabam fazendo uma separação entre nós e Deus. Então, o bem para Deus é aperfeiçoar a nossa situação, aperfeiçoar essa questão de resolver o problema do pecado, para que nós possamos então estarmos unidos, nos relacionando bem. Então o problema que mais aflige, vamos dizer assim, a questão Deus-homem, homem-Deus, é a questão de um relacionamento imperfeito por causa do pecado. Deus então querendo resolver esse dilema, como que ele faz então para resolver esse dilema? A primeira coisa, é importante nós entendermos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha só Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, como imagem e semelhança de Deus, nós somos seres pensantes, somos seres eternos, assim como Deus é, somos Deus criativos e, sobre todas as coisas, somos seres relacionais. Exatamente isso. Como é imagem e semelhança de Deus, então, somos eternos, tivemos um começo, mas não teremos um fim. Seja esse fim na glória, na presença de Deus, ou seja esse fim em outro lugar não muito agradável. Do mesmo jeito, nós somos seres criativos. Os anjos não têm a capacidade criativa porque eles não são criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, nós temos a capacidade de criar coisas novas, de fazer artesanatos, de fazer desenhos lindos, de criar coisas novas como invenções. Não apenas isso, mas fazemos coisas boas e também coisas más, criando tanto coisas para o bem como coisas para o mal também. E é nessa situação que os demônios, que os anjos caídos, eles estão atentos, inclusive aprendendo conosco, porque eles não têm capacidade criativa, mas nós temos. Entende? Então a criatividade, ela pode ser levada para o bem, como também para o mal. Mas isso faz parte da nossa imagem e semelhança de Deus. E também, além disso, somos seres relacionais. Ninguém nasceu para ser uma ilha. Ninguém nasceu para estar sozinho. Todo ser humano, ele precisa de pai, mãe, irmãos, amigos, líderes, pastores. Oi, tudo bem? Pastores, professores, esposa, amigos, filhos, pai, mãe, igreja, relacionamento com os irmãos, amar ao próximo. Isso faz parte do nosso ser relacional. Então, por mais que a pessoa diga que não gosta de ninguém, em algum momento ela obrigatoriamente irá procurar alguém.
Pode ter certeza. Isso faz parte da imagem e semelhança de Deus. Então, é uma outra coisa também é importante. Nessa questão de sermos imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados também seres tridimensionais. Ou seja, nós participamos simultaneamente de 3 dimensões diferentes. Quais as 3 dimensões? A primeira dimensão nós podemos dizer que é a dimensão das realidades materiais. E nós participamos dela a partir do nosso corpo. A outra dimensão é a realidade, ou seja, o mundo das emoções, sentimentos, sensações, desejos. E nós participamos desse mundo simultaneamente através da nossa alma e do nosso espírito, que é a outra dimensão, é a questão participando do mundo imaterial, espiritual, atemporal, eterno. E isso, nós participamos disso através do nosso espírito. Então, através do nosso corpo, alma e espírito, nós participamos de 3 dimensões diferentes. Então, o nosso corpo, ele nos dá acesso ao mundo material, um mundo de objetos, um mundo onde tocamos as coisas, movimentamos, um mundo de tempo e espaço, ok? Enquanto isso, a nossa alma, ela nos dá acesso ao mundo das emoções, dos sentimentos, do sentir e do desejar as coisas. E o nosso espírito, ele já nos dá um acesso ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, ao mundo que é imaterial, atemporal, eterno. Então, nessas 3 dimensões é que nós participamos. Somos um ser material, somos um ser emocional e somos um ser espiritual também. Entenderam bem essa parte? Bom, então, ao entendermos isso de uma forma bem plena, que somos um ser tridimensional, um ser em 3 dimensões, logo, quando Adão caiu em pecado, levando com ele, arrastando com ele, porque ele era a cabeça de criação. Então, quando ele caiu em pecado, ele arrastou toda a criação com ele. Não somente Eva e todos os seres humanos que vieram atrás dele, como também toda a natureza que até hoje geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus sendo glorificados por Jesus. Então, quando o pecado, então, afetou a vida do homem, não afetou apenas o espírito, mas o pecado também foi em 3D, afetando o corpo, a alma e o espírito do homem. Então, quando o pecado entrou no corpo do homem, ele afetou diretamente a questão das ações que esse homem toma, o movimentar, o agir, o verbalizar desse homem no mundo físico. Ficou prejudicado. Da mesma forma também, a alma também foi levada ao pecado, ou seja, os desejos, os nossos sentimentos, e isso levou ao egoísmo. Passamos a ser pessoas totalmente egoístas, voltadas para si mesmo, egocêntricos, buscando o próprio prazer, buscando a própria satisfação. E na questão espiritual também, o pecado afetou diretamente a nossa questão espiritual, prejudicando o nosso relacionamento de santidade e pureza com Deus. Quando entrou o pecado, então alterou toda a nossa relação e destino. Então o pecado ele afetou de forma tridimensional também. Novamente, só recapitulando, o pecado quando entrou no ser humano, ele afeta as nossas ações, mudando os nossos objetivos de vida, o nosso mover sobre a face da terra. Ele afeta a nossa alma, mudando os nossos desejos, tornando o ser humano muito egoísta. E afeta também o nosso estado espiritual, alterando a nossa relação com Deus e o nosso destino. Que ao invés de nos relacionarmos eternamente com Deus para todo sempre, entra também agora o destino de não nos relacionarmos com Deus eternamente para todo sempre. O destino foi alterado. Ok?
A partir daí, então, nós podemos entender o seguinte: se Deus quer o nosso bem, então ele precisa operar de forma tridimensional também. O bem, ele precisa assumir o caráter tridimensional. Então, o que seria o bem para a alma? O que seria o bem para o corpo? O que seria o bem para o espírito? Lembremos que o bem é algo situacional com base na nossa necessidade. Então, qual seria a nossa necessidade para o nosso corpo? Qual seria a necessidade da nossa alma? Qual seria a necessidade do nosso espírito? E a partir daí, então, é que nós poderemos discernir o que seria o bem para cada um deles. Então, Deus querendo o nosso bem no espírito, o que ele faz? Se o nosso espírito teve uma relação modificada e o destino também modificado, Deus tem que fazer o quê? Fazer uma religação relacional. Ou seja, esse espírito que foi mortificado pelo afastamento precisa agora ser vivificado pela aproximação com Deus. É a hora que Efésios entra fazendo um trabalho tremendo, nos falando assim: e ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Quando ele diz então que vivificou-nos, significa que aquele acesso que deixou de acontecer por causa do pecado, significa que aquela relação que havia, ela foi esfriada, foi mortificada, então nós perdemos o acesso, perdemos sensibilidades e acabamos perdendo também toda uma relação com Deus. Então, quando diz que Jesus nos vivificou, significa que ele trouxe de volta o acesso. O que estava nos separando, que era o pecado, ao ser removido, ele novamente trouxe a aproximação para Deus, de Deus, ou seja, reaproximou o homem com Deus, religou o homem a Deus novamente, e aí então nós passamos a ter acesso espiritual que nós não tínhamos, sensibilidades espirituais que foi perdida na queda, e principalmente uma relação, conversar com Deus. Não somente falar com Deus, mas Deus também começar a falar conosco. Tudo isso Jesus fez como? Fez ali em Romanos 5:1. Olha só o que Jesus fez em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora entendendo essa problemática do pecado em 3D, na questão de o pecado afetando o corpo, na sua objetividade e na sua verbalização, no seu mover, o pecado afetando a alma, tornando a alma egônica, egocêntrica, egoísta, e o espírito sendo mortificado nas suas capacidades, acessos e sensibilidades, mas também entendendo que Deus ele quer o nosso bem, ou seja, uma objetividade diferenciada para o nosso corpo como templo, uma objetividade diferenciada para a nossa alma, no sentido de ser usado, no sentido de ter uma relação com Deus, e também a questão espiritual, ou seja, no sentido de acesso, capacidades e reaproximação de volta. Então, dentro disso aí vem a pergunta: quando é que essa salvação acontece? Vamos entender. No Espírito, Mateus 26:41 diz que o Espírito está pronto. Então, a carne, porém, sendo fraca, mas o Espírito está pronto. Significa, então, que no ato da conversão, da decisão, melhor dizendo, no ato da decisão por Cristo, imediatamente a salvação ocorre no Espírito.
Ponto final. Na questão ligada ao corpo, aí já fica um pouquinho mais complicada. Por quê? A salvação no corpo, olha só 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E ele diz que, no momento, no abrir e no fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, a questão do corpo, da salvação, transformação do corpo, vai ocorrer quando? No tocar da última trombeta, quando isto aqui que é corruptível, isso aqui que é mortal, se revestir de incorruptibilidade, de imortalidade. Então a salvação do corpo, ela vai acontecer. Ou seja, a transformação, salvação, quando for tocada a última trombeta. Porém, a salvação no espírito acontece imediatamente. Salvação, transformação do espírito acontece imediatamente quando a pessoa decide e vem a conversão sobre ela. E a conversão da alma? Aí nós vamos entrar lá em 1 Pedro 3:21. É claro que a minha alma também já está convertida. 1 Pedro 3:21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que está sendo dito aqui, então, é que a ressurreição de Jesus Cristo, ele poderia ter feito toda a obra, poderia ter sido crucificado, poderia ter morrido. Se ele fizesse toda a obra e morresse, e continuasse morto, toda a nossa esperança de continuidade estaria morta também. Quem é que estaria morando dentro de nós para tornar essas impossibilidades possíveis? Quem é que estaria habitando em nós? Quem é que estaria no céu intercedendo com o Pai? Quem é que estaria renovando todo o pacto? Quem é que entraria no céu, no verdadeiro tabernáculo? Quem é que estaria diante do Pai intercedendo por nós? Por isso ele teria que ressuscitar. E ele, quando ressuscita, ele se torna o sumo sacerdote diante do Pai, o sumo pastor de nossas almas, aquele que agora estaria conosco até a consumação dos séculos, como ele mesmo falou. Então, quando se fala de Jesus conosco, está se referindo à ressurreição dele. E essa ressurreição que nos traz essa esperança de vida com ele, então, nos coloca da seguinte forma aqui, né? Olha o 21 que vem falando assim: por causa dessa ressurreição, a nossa mente tem uma boa indagação, a nossa consciência passa a indagar de forma plena, ou seja, quando formos examinados pela nossa própria consciência, a nossa consciência não vai nos acusar de pecado, pelo contrário, vai indicar que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que nos justificou, que nos vivificou e que agora nos dá comunhão com Deus acima de qualquer pecado que foi perdoado. Isso é a boa indagação da mente. Entende? Então, a ressurreição, o acompanhar dele, a presença dele conosco, nos traz essa boa indagação da mente, e aí então vem nos falando o seguinte, sobre o batismo. É necessário nos batizar? Sim. É necessário sermos introduzidos em Cristo Jesus através do batismo? Sim. Porém, ele vem dizendo que esse batismo não é o despojamento da imundícia da carne. O que ele está dizendo? Que apesar de estar em Cristo, que apesar de ter uma boa indagação da mente, que apesar de convertido, ainda existe imundícias, imperfeições na nossa carne. Ainda existem coisas para serem modificadas na nossa carne. Entende? Então, essa alma ainda não foi convertida. A alma, salvação, transformação, ela ainda é temporal. Não aconteceu ainda. Nós estamos
num processo de conversão, sim. Realidades espirituais, sim. Somos filhos de Deus, sim. Porém, a alma ainda está cheia de falhas e imperfeições. Não foi aperfeiçoada no todo. Entende, irmãos? Então, com base nisso, aqui está o problema. Ele não despojou-nos da imundícia da carne e deixou, então, por causa da vivificação espiritual, uma batalha da carne contra o espírito. Duas realidades se degladiando. Mas é muita ruindade da parte de Deus, né? É muita ruindade, porque como é que Deus faz isso? Ele salva, mas não salva. Ele faz, mas não faz. Ele liberta, mas não liberta. Irmãos, o amor, ele requer liberdade. Isso faz parte até de uma outra mensagem que nós já pregamos. E sem a capacidade, ou a oportunidade, ou a opção de pecar, de errar, de não querer, então, se fosse tudo muito corretamente certíssimo dentro de nós, nós não teríamos a opção, como Adão. Adão não tinha a opção de errar ou não, enquanto ele não conhecesse o mal. Não é bem assim. Deus coloca a árvore do bem e do mal dentro do jardim, para que Adão pudesse ter a opção de obedecer a ele ou não. Isso é amor. Ou seja, obedecer a Deus porque quero, porque amo, porque me decidi. E o amor, ele também incorre em voluntariedade, consciência, optar. Então, quando se fala da questão da carne e do espírito degradando dentro de nós, na verdade, isso é a árvore do bem e do mal, todos os dias dentro da nossa alma, nos testando. Se eu quero o bem, eu vou obedecer. Se eu quero o mal, eu não vou obedecer. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer. Se eu não amo a Deus, eu não vou obedecer. Se eu quero amar ao meu Senhor voluntariamente, eu vou me submeter à sua lei e à sua vontade e revelação para a minha vida. Mas se eu não quiser amar a Deus, eu não vou me submeter à sua vontade. A escolha é minha, a escolha é sua. Então só há uma forma de você provar o seu amor a Deus: se submetendo a Ele ou obedecendo, buscando-o em primeiro lugar em espírito e em verdade. Você entende por que Deus não nos despojou da imundícia da carne? Porque enquanto estivermos nesse período corpo, nesse período terra, nesse período probatório, nesse período em que as pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho para também terem a opção de decisão. Elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho para que o bem entre, para que o Espírito seja vivificado e para que elas possam também escolher bem ou mal, Deus ou o mundo, inferno e todas as outras más opções. Então, enquanto nesse período, onde nós somos esses ministros de reconciliação, enquanto estivermos nesse período de reconciliação de Deus com o mundo, então o mal precisa existir e as imundícias da nossa carne ainda não serão removidas, só no arrebatamento. Entende? Então é o seguinte, dentro disso aí, o que seria o bem aos olhos de Deus? Essa nossa vocação celestial que precisa ser aperfeiçoada dia após dia. Então, logo, o bem aos olhos de Deus é o aperfeiçoamento da nossa relação com Ele e do nosso serviço com Ele. Vou te fazer uma pergunta. Qual é a vontade de um pai para um filho? Qual era a vontade do seu pai em relação a você? Qual é a sua vontade como pai para os seus filhos? Resumidamente, a gente pode entender da seguinte forma, que a vontade de um pai, de uma mãe para os filhos é, primeiro, que esses filhos tenham um bom relacionamento com eles. Ou seja, relação pai-filho. Que seja uma boa relação pai-filho. Não só isso, mas que esses filhos também possam ter uma boa relação consigo mesmo.
a autorrelação. Mas não apenas isso, mas que esses filhos também possam ter uma boa relação, se relacionar bem com o próximo. Então, se relacionar bem com os pais, se relacionar bem consigo mesmo, se relacionar bem com o próximo e, por último, se relacionar bem com as coisas, com as situações. Então, isso significa o se relacionar bem. A vontade do pai, a vontade de um pai, a vontade de uma mãe. E isso aí me faz lembrar de um exemplo. Uma família, famílias amigas, uns com os outros, eles foram ter um com o outro, foram entrar em comunhão. Estava no final de semana. E tinha 2 crianças. Cada um tinha um menininho. E os 2 menininhos brincando ali, tranquilo, tudo, eles conversando. E só que ainda eram 9 horas da manhã, eram 11 horas já, chegando a hora do almoço. E aí, um dos menininhos chegou para a mãe e disse: Mãe, eu quero a sobremesa agora. Eu quero comer pudim e não quero um pedacinho, eu quero um pedaço grande, agora. A mãe gentilmente disse: Meu filho, se você comer agora, você vai perder o apetite, já está quase na hora do almoço. A criança disse: Eu quero, eu quero, eu quero. E a mãe: Meu filho, eu não vou te dar a sobremesa agora. Você vai comer primeiro e comer a sobremesa depois. Não, mãe, eu quero agora e quero muito, eu quero. E aquela criança não somente fez isso, mas começou a se jogar no chão, a bater as pernas, a chorar, a gritar e a berrar. E o que aquela mãe fez? Imediatamente, quando a mãe viu aquilo, ela foi na cozinha, pegou um bom pedaço de pudim, colocou no prato, botou a caldinha e disse: Tá bom, meu filhinho, aqui, não precisa fazer isso. E deu na mão da criança, que imediatamente parou de chorar e gulosamente começou a comer aquele bom e generoso pedaço de pudim. O amiguinho dele, ao ver aquilo, sentiu vontade também de comer aquele pudim. E imediatamente entrou no mesmo modus operandi. Eu também quero, eu também quero, eu também quero. E começou a se espernear, chorar, berrar, eu também quero. A mãe disse: Meu filho, não. Você vai esperar. Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E começou a fazer a mesma coisa que o primeiro estava fazendo, é claro, na esperança de ganhar o mesmo pedaço. Só que ao invés disso, aquela mãe pediu licença a todos, pegou aquele filhinho pelo braço, levou-o para longe de todos e deu umas boas varadas naquela criança. E não deu a sobremesa, deu o almoço, e ele só foi comer a sobremesa depois do almoço, como fora determinado. Moral da história: aquelas 2 crianças cresceram. A primeira criança se desenvolveu na sua maneira de ser e acabou se tornando um marginal conhecido em todo aquele bairro. E a segunda criança se desenvolveu nesta forma de ser e se tornou o delegado que prendeu a primeira criança. Moral da história: qual das 2 mães fez o bem para aquela criança? Qual das 2 mães fez o bem para o seu próprio filho? A primeira ou a segunda? Mas, olhando de grosso modo, será que ao invés de dar um doce gostoso, saboroso, ao invés disso, dá varada, dor, vergonha, frustração? Será que dor, vergonha, frustração e sofrimento físico, será que isso é o bem? Ou será que um pudim gostoso, docinho, cheio de... não fica com água na boca não, cheio de calda, é o bem? Qual das 2 situações é o bem?
Você entende? Muitas das vezes o bem não é aquilo que nós achamos que é gostoso, prazeroso. O bem está ligado à necessidade, ao resultado que queremos alcançar. O que eu quero dizer com isso? Que em relação a Deus, o bem pode não ser aquilo que estávamos pensando que seria. Quando o pai diz que quer uma boa relação com ele, e eu me referindo agora a Deus, ele então diz: ama a Deus sobre todas as coisas. Quando o pai diz que quer o bem em relação a si próprio, do filho em relação a ele próprio, ele diz: ama a ti mesmo. E quando ele diz que quer uma boa relação com o próximo, ele diz: ama ao próximo como a ti mesmo. E quando ele diz que quer o bem com relação às coisas materiais, situações, então ele vem falando: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, que são concupiscências de olhos, almas e soberba da vida. Não ame o mundo. Entende como Deus está realmente buscando o nosso bem? Então, o que é o bem para aquelas crianças que estavam se jogando no chão? Dar o doce ou dor, frustração, vergonha? Entende? Conclusão: naquela situação, o pudim era o mal. E a dor, o castigo físico, a vergonha e a frustração era o bem. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que o bem depende da situação. O bem para você depende de quem você é e do momento que você está passando. O bem para você é o estado ao qual você está agora. Então o bem depende do que Deus está lhe dando na sua vida. O bem depende de que necessidade você tem, ou da alma, ou do espírito, ou do corpo. O bem depende exatamente da situação em que você se encontra. Entendeu? Aquelas crianças, para se relacionar bem, elas precisavam se relacionar bem com a vontade do pai e da mãe, as leis. Aquelas crianças, para se relacionarem bem consigo mesmo, elas precisavam entender as suas malcriações e se controlar. Aquelas crianças, para se relacionar bem com o próximo, elas precisavam entender que a malcriação dos outros não pode ser o seu modus operandi. E aquelas crianças, para se relacionar bem com coisas, situações, com horários, leis e regras, elas precisavam então do quê? As duas. Porém, só uma mãe teve sensibilidade suficiente para fazer o bem para o seu filho e a outra fez o mal. Eu pergunto: Deus quer o teu bem ou Deus quer o teu mal? O que Deus quer para a sua vida? Então, assim sendo, qual é a sua necessidade espiritual? Qual é a sua necessidade na alma? Qual é a sua necessidade para o corpo? Você consegue entender qual é a sua necessidade? Você consegue, biblicamente falando, qual é a necessidade que você tem em relação ao seu relacionamento com Deus? Você pode dizer? De pronto. Qual é a necessidade que você tem agora, a maior necessidade que você tem agora, na lida consigo mesmo, biblicamente falando? Qual é a necessidade que você tem em relação, na relação com o seu próximo? Qual é a maior necessidade, biblicamente falando? E também, biblicamente falando, qual é a maior necessidade que você tem na sua relação com coisas, com situações? Você consegue entender qual é a sua maior necessidade? Dá para você entender isso? Você consegue entender? Então faça o seguinte: em que área da sua vida você precisa ser aperfeiçoado, de que forma? Não se preocupe em encontrar a resposta. Sabe por quê? Porque da mesma forma que não é a criança que é responsável pela disciplina que ela recebe, pelo aperfeiçoamento que ela recebe, da mesma forma você também não é o responsável pelo seu aperfeiçoamento e disciplina. Pode respirar bem aliviado. Hebreus 12:6 fala assim, porque
o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, porque o Senhor corrige. Logo, não é você quem vai determinar a disciplina e a correção. Você tem um Senhor, o teu Senhor, que faz isso. E o que mais me espanta é exatamente isso. Então ele vai orquestrar todas as coisas, todas as pessoas, todos os meios, todas as situações para o seu bem. Então ele não vai fazer isso para o seu conforto, para o seu prazer. Deus, aquela questão, todas as coisas juntas cooperam para o prazer, para o bem, para a satisfação. Não, nada disso. Para o bem. Seja lá o que necessário for, Deus vai usar para o seu bem. E é nessa hora que o cristão se assusta, que o crente se assusta. Porque é o seguinte, quando Deus começa a agir, e às vezes é de uma forma estranha, então ele pensa, é o diabo, é o inimigo, e bota a culpa no inimigo. É igual o caso daquela criancinha que estava no templo lá durante o culto, a mãe virada para frente e a criança só assim, nos irmãos, virado para trás. A mãe virada para frente e a criança virada para trás só fazendo vir nos irmãos, atrapalhando todo mundo. Quando a mãe viu, falou, menino, fica quieto. E ele, no meio do culto. A mãe, menino, fica quieto. Ele, a mãe pegou ele, botou ele aqui nas costas e saiu com ele no meio da igreja, nas costas. Então, enquanto nas costas da irmã, que já sabia que ia acontecer. Aí ele virou para a igreja e disse, irmãos, oreis por mim, porque o inimigo está furioso. Oh, meu Deus! E os crentes fazem exatamente a mesma coisa. Quando Deus pega ele, coloca ele no colo para levar ele para dar uma correção, uma disciplina, ele também diz, o inimigo está furioso, quando na verdade é Deus fazendo a coisa. É Deus, tua vida não tem nada a ver com o diabo mais. É Deus na causa, é Deus controlando. Você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E o reino de Deus não pode ser abalado. Então não vem essa questão do é o diabo fazendo, é o diabo querendo. Para! Você já tem um rei na sua vida. E o nome desse rei é Jesus. O nome desse rei é... De novo, o nome desse rei é Jesus. Acabou! Então se Jesus reina na sua vida, não é o diabo que está fazendo isso. Mas Deus usando todas as coisas juntas para contribuir para o seu bem, ainda que seja chinelada. Então, quando diz que Deus articula todas as coisas juntas, Deus pode usar o dinheiro para o seu bem, Deus pode usar a prosperidade para o seu bem, amém? Isso, logo diz amém! Mas Deus pode usar também a enfermidade para o seu bem, Deus pode usar a cadeia para o teu bem, também Deus pode usar, pode dizer amém. Deus pode usar a crise financeira para o seu bem. Eu estou com uma listinha grande aqui. Mas Deus pode usar também passeios para o seu bem. Deus pode usar cultos maravilhosos para o seu bem. Deus pode usar também aquele cônjuge que é treva pura para o seu bem. Que te perturba, que te persegue. Essa mulher não é fácil, esse marido cruz credo. Deus pode estar usando ele para o seu bem. Deus também pode usar perseguição, calúnia, mentira para o seu bem. Mas Deus também pode usar alegrias para o seu bem, tristeza também. Deus também pode usar filhos terríveis para o seu bem. Espera aí, pastor. Filhos terríveis. Filhos que te deixam doido, te deixam doida. Pode usar eles também para o seu bem. Está tudo sob o controle de Deus. Deus pode usar tentações, quedas, medos e pessoas detestáveis para o seu bem também. Como assim pessoas detestáveis? Eu não aguento, eu fico com morro de raiva quando essa pessoa chega, ela me tira do sério. Está te usando para o seu bem. Deus pode usar seus medos. Eu não consigo, eu morro de medo, eu não sei o que vou fazer. Olha aí, não sabe? Então vai ter que aprender o que fazer. Se acontecer isso, meu Deus do céu, vai ser uma desgraça.
Precisa crer em milagre. Ah, eu não sei, eu vou ficar doido. Se acontecer tal coisa, se vier tal coisa, se eu ver tal coisa, eu não sei. Vai ter que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Está sendo usado para o seu bem. Não é diabo, não. É Deus operando todas as coisas para o seu bem, para te aperfeiçoar, para tirar essa reação disfuncional, para tirar isso que não faz parte do reino de Deus. Deus pode usar dívida. Peraí, agora não. Dívidas. Dívida. Deus pode usar dívida. Para que você tenha fé nele, para que você tenha recorra a ele, para que você creia que ele pode operar, para que você tire o mamão da sua vida. Dinheiro. Como seu Deus. Deus pode usar vitórias. Oh, glória a Deus, para glorificar. Deus pode usar acidente de carro. Deus pode usar a morte de alguém. Morte de alguém? Deus não usaria a morte de alguém para nada. Usou a morte do marido de Ruth. Usou a morte do marido de Noemi e de Orfa. Para tirá-las da terra onde elas estavam. Para elas irem para a terra onde Deus queria que elas estivessem. Para que então Boaz entrasse na história. E para que então elas entrassem, formassem uma família com Boaz, e a partir daí ela foi avó de Davi e acabou entrando em descendência de Jesus. Tudo por causa da morte dos maridos. Deus pode usar a morte. Deus pode usar cura. Deus pode usar os invejosos. Deus pode estar usando perdas, frustrações, traição. Deus pode estar usando tudo isso para aperfeiçoar teu bem. Eu não sei qual tipo de chinelada que você precisa. E nem em que área, nem em que local você precisa dessa chinelada de Deus. Ou do carinho do Senhor. Mas ele usa tanto o carinho como a chinelada. A mesma mão que acaricia é a mesma que bate. Isso tudo visando o seu aperfeiçoamento, o seu bem. Não é diabo não. É Deus fazendo. Tua vida já tem Senhor. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Então, a partir daí, Deus também pode usar desvio da fé. Desvio da fé, tem algumas pessoas que vão ser crente e crente pro resto da vida. Mas tem outras pessoas que, pelo amor de Deus, vai precisar fazer igual o filho pródigo. Deus vai levar lá no mundo. Foi Deus que levou o filho pródigo no mundo. Vai levar lá no mundo, para ele entender que lá não é o lugar dele. Para ela entender que lá não é o lugar dela. E Deus lá no mundo, vai dar muita chinelada, muita paulada, vai decepcionar com o mundo e depois vai dizer, chega, agora vem pro teu lugar. Aí a pessoa vai ficar calminha, quietinha dentro da igreja. Por quê? Já fui lá no mundo e sei que não tem nada para mim. Eu morria de vontade de ir lá pro mundo, mas é tudo ilusão. Eu vi, eu passei, eu sofri. Agora eu sei que o meu lugar é aqui nos pés de Jesus, porque ele é muito bom. Deus usou a queda. Então tem algumas pessoas, inclusive, que têm aquela visão muito romântica. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso. Pai crente, filho crente? Nem sempre. Eu vou pregar sobre isso. Eu vou dar meu testemunho. Mas não é o caso agora. Mas Deus também usa a Bíblia. Deus também usa estudo, palavra, oração, revelação e a Santa Igreja do Senhor para o seu bem também. Então, irmãos, concluindo. Deus tem o controle de tudo e de todos. Ele está orquestrando tudo e todos. E não apenas isso, mas Deus sempre está por trás das coisas ligadas à sua vida. Porque Ele é o teu Senhor. Sempre está. O diabo, não. O diabo já não tem mais poder sobre o seu reino. Você tem que vigiar por causa da tua carne. Mas é diabo fazendo? Não. É carne. Então toma cuidado com ela. E é exatamente por causa dela que Deus, então, está fazendo todas as coisas para que você passe por um aperfeiçoamento. Para que você possa, então, lidar muito bem na relação com Ele, lidar muito bem na relação consigo próprio, lidar muito bem na relação com o seu próximo e lidar muito bem na sua relação com coisas e situações. Então Deus quer te aperfeiçoar em relação a Ele, em relação a você mesmo, em relação ao próximo, em relação às coisas e situações. A forma de você lidar com isso. Que tem que ser a forma que Cristo lidaria com todas essas coisas. Entende então?
Então, ser cristão é ser aperfeiçoado com Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Ser cristão é ser aperfeiçoado por Deus. De novo, ser cristão é ser aperfeiçoado por Deus. Amém? Então, amados, só existe aperfeiçoamento se a lição for forte o suficiente para causar mudança na sua vida. Só vai existir aperfeiçoamento se a lição que Deus tiver para te dar for forte o suficiente para causar modificação na sua vida. E é claro, algumas lições são duras e pesadas, mas nem por causa disso Deus está deixando de dar. É Deus dando essa lição. Então, não é o mundo e nem o diabo que está no controle do teu aperfeiçoamento. Não é nem o mundo e nem é o diabo e nem a sua carne que está no controle do seu aperfeiçoamento. É Deus no controle do seu aperfeiçoamento. Confia nele, sempre confiando nele. Então aconteça o que acontecer, saiba que todas as coisas juntas estão contribuindo para o seu bem. É Deus orquestrando todas as coisas. Deus nunca perde o controle da sua vida. Em nenhum momento, em nenhuma situação. Você é que às vezes olha para um bocado de lado sem esquecer, se apavorando com as coisas ao seu redor. Para. Olha para o autor e consumador da tua fé, porque ele não perde o controle da tua vida. Calma. Viva por fé. Vamos saber o que Deus está aperfeiçoando. Qual é a vontade dele agora, nesse momento, dentro dessa situação? Se enquadra, se submete, ama a Deus, ama a si mesmo, ama ao próximo e não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque elas passam e são concupiscências e perdições e coisas parecidas. Então, tudo que Deus está permitindo, tudo que Deus está permitindo é para o seu bem. Confia nele e cresça nessa relação. Vamos orar então nessa hora? Vamos orar. Feche seus olhos. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Eu vou orar como se fosse você. Repita essa oração comigo então. Deus, eu reconheço o teu reino e que tu és o Rei soberano sobre tudo e todos. E que todas as coisas juntas estão nas tuas mãos, inclusive a minha própria vida. Eu quero te pedir perdão de todas as vezes que eu desconfiei de ti, que eu não confiei em ti, que eu me desesperei e que eu acreditei que os problemas eram maiores do que o teu poder. Perdoe a minha imaturidade. E eu peço que o teu Espírito Santo venha gerar na minha vida aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento da minha relação contigo. Aperfeiçoamento da minha relação com os meus sentimentos e desejos. Aperfeiçoamento da minha relação com os meus irmãos e aperfeiçoamento da minha relação com as coisas e situações. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que o teu reino é soberano. Toda a minha vida está nas tuas mãos. Faça a tua vontade e use todas as coisas
para operar o meu bem. Ainda que eu não goste, opere o bem na minha vida. Eu não sei o que peço, mas tu sabes o que faz. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Que Deus, então, abençoe a sua vida com aperfeiçoamento. Sabe por quê? Porque é tudo para o seu bem. E dessa forma, nós estamos chegando ao fim dessa mensagem e também ao fim deste culto, dizendo que Deus está fazendo coisas novas na sua vida, porque assim Ele determinou para esse ano para nós. Então, a única coisa que eu posso dizer agora por hora é que você tenha muita paz no espírito, que você esteja pronto para entender que Deus está te aperfeiçoando, seja lá em que situação e através de que situação for. E buscar a Deus. Busque a Deus. Deus te abençoe. Vamos à bênção apostólica. Feche os seus olhos e receba a bênção apostólica. No demais, irmãos, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele glória não somente agora, mas também no tempo eterno. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as doces consolações do Espírito Santo venha aperfeiçoando a tua relação com Deus, para que haja paz, muita e gloriosa paz. E a Igreja de Deus diz: Amém. Paz seja contigo, em nome de Jesus.